Boa noite! Estamos ao vivo, semanamente feliz. Seja muito bem-vindo. Você aí acompanhando a gente no YouTube da TV Novo Tempo. Estamos aí invadindo esse horário do programa Escola Bíblica, né? Excepcionalmente essa semana. E estamos ao vivo também no YouTube da doutora Rosana Alves e no YouTube do doutor César Vasconcelos, que estão aqui no estúdio, obviamente, por isso estamos aí no YouTube de vocês também. Boa noite, doutora Rosana, tudo bem? Boa noite, para mais uma noite incrível. Mais uma noite incrível, com certeza. Boa noite, doutor César. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal de casa. O tema hoje realmente é imperdível. Chama o papai para assistir aí, seu marido, né? Vamos começar desde já contando isso. Qual o tema que daqui a pouco, às 8h30, a gente tem perguntas sobre paternidade que já foram chegando aqui e nós vamos responder aqui na live, vamos responder também quando o pessoal da TV chegar junto com a gente. Mas, doutora Rosana, lá às 8h30 da noite, qual é o tema de hoje? Paternidade. Paternidade. Vamos chamar os pais para a responsabilidade hoje. Bem isso. Vamos conversar sobre a importância desse pai para o desenvolvimento físico e emocional dessas crianças. Muito bom. Já chama o pai, prepara ele aí. A gente tem uma audiência muito grande feminina. Até às 8h30 dá tempo de você reunir esses pais aí e colocarem eles sentados nessa sala para assistir o programa junto com vocês. Eu entrei aqui hoje para fazer esse ao vivo já com um gostinho, um sentimento, uma coisa de uma saudade já. Vocês já estão com esse negócio? Penúltimo dia hoje, né? Eu acho que quando der sábado, domingo, eu vou começar a me arrumar às 6 horas da tarde achando que eu vou entrar ao vivo. Mantendo a rotina. Vou ficar com a síndrome de abstinência, É, né? Tá faltando, né? Ai, pensa esse cuidado, essa beleza, companhia agradável. Vai dar uma saudade. Vai dar uma saudade. Vai dar uma saudade. E antes de eu começar aqui as perguntas da live, inclusive, deixa eu só dizer para você, pode continuar mandando a sua pergunta, tá? Então, enquanto você vai acompanhando o programa ao vivo aí, por qualquer um dos canais que você esteja nos assistindo, pode colocar sua pergunta no chat. Eles mandam aqui, a gente vai compondo as perguntas e eu vou fazendo para a doutora Rosana e para o doutor César. Deixa eu falar com vocês aqui da revista Mente Feliz. A gente está na semana de pré-lançamento dessa revista. Ela foi escrita pelo doutor César Vasconcelos. Você já sabe que pedindo a sua revista aqui na Novo Tempo, ela chega na sua casa de forma completamente gratuita. Você que está acompanhando aqui a gente pelo YouTube, no chat tem um link. O tempo todo a gente vai colocando o link aí. É só você clicar nesse link, preencher um cadastro muito rápido e vai chegar aí na sua casa com todo o nosso carinho. É uma revista linda. Vou mostrar aqui, ó. Posso mostrar na 2? Posso, né? Olha o índice da revista. Tem temas muito fortes aqui. Vencendo a compulsão, controle emocional, perdas, como viver, como sobreviver a essas perdas, pensando bem, que foi o tema, inclusive, de ontem aqui, da doutora Rosana Alves e muitos outros. É um conteúdo fantástico e que está aqui disponível para você de forma completamente gratuita. Então, você pode clicar no link que está aí muito próximo de você no chat do YouTube, vai entrar num site paralelo, vai continuar acompanhando a gente, preenche lá o seu cadastro e vai chegar para você, tá bom? Vamos continuar aqui com as perguntas, né? Começar, né, as perguntas de hoje e continuar essa nossa jornada da semana. Sobre relacionamentos, porque aí falamos muito sobre relacionamentos ontem e aí chegam mais perguntas. Vou começar aqui com você, doutora Rosana. Como lidar com a indiferença de sogra e cunhadas por não ter acolhimento familiar com meu filho, que é especial, ele é autista. Sou muito sincera e não suporto falsidade e fofoca. Isso está me matando. Então, né, quando tem uma criança especial na família com um transtorno, isso pode mudar um pouco a dinâmica, o acolhimento. Não são todas as pessoas que sabem lidar com uma criança com uma necessidade especial, seja ali no transtorno do espectro autista ou até mesmo um TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse acolhimento, será que ele deixou de existir por conta do nascimento dessa criança? Ou ele já não existia? Uhum. E hoje talvez você tenha
coragem de expressar o quanto você não é aceita, porque você tem algo muito claro que justifica, olha, não mexa com meu filho porque aí eu me manifesto. Então tem que pensar qual é a qualidade desta relação familiar. Eu acho que tem que pensar nisso. E o que elas fazem que de fato te incomoda? Tem a liberdade para falar sobre isso? Não tem? Você acha que haveria um acolhimento melhor? O quanto que a presença delas te incomoda, incomoda o seu filho. Então, o que o marido pensa sobre isso? Qual é a percepção dele? O quanto que ele pode ser alguém que pode ajudá-la a entender talvez essa dinâmica da família, de não aceitar, ou de dar um toque para essa mãe, para essa irmã, de que, olha, nós estamos aqui em família precisando de um pouco mais de acolhimento. Mas existe um abandono, hoje nós vamos falar do abandono paterno, mas existem muitos trabalhos que mostram o quanto que existe um abandono da mãe que tem um filho com um transtorno. Esse abandono ele é real, infelizmente. Ele acontece com mais frequência do que nós imaginamos, da família não convidar para as festas, da família fingir que está tudo bem, mas se for possível vamos manter longe. Aí é o sobrinho que ganha o presentinho mais simplesinho, porque ele já não entende mesmo direito, então nós damos qualquer coisa. Então é um alerta ainda maior para as famílias que têm um membro ali, que tem um transtorno, para prestarem atenção qual é o cuidado, a atenção, o respeito que tem oferecido para estas crianças, que também se tornam adolescentes e adultos. E o que você falou, doutora Rosana, achei bem interessante, viu, Wagner? É que se o marido se aproxima dessa esposa e eles têm uma boa interação, então isso ajuda essa esposa frustrada com esses outros parentes a se sentir um pouquinho mais confortada, né? Sim. Porque ele tá junto com ela ali no lidar com essa criança, né, que tem essa limitação, e isso ajuda a suportar melhor essa dificuldade de interação positiva da família. Eu vi que chegaram algumas perguntas sobre o fato da presença de crianças especiais na família. Então, acho que é até interessante a gente aprofundar um pouco esse assunto, porque eu não sei, de repente vocês têm uma informação mais concreta de artigos ou coisas do tipo. Hoje aumentou-se muito o número de crianças, por exemplo, com o autismo, dentro do espectro do autismo. Eu não sei se existem mais diagnósticos porque existe mais procura pelo diagnóstico. Eu não sei se aumentaram-se, né, os casos mesmo, por alguma razão que eu sei que a gente ainda não tem um conhecimento muito próprio, né, do porquê, qual é a origem do espectro do autismo e tudo mais. Mas o fato é que quando existia uma criança no passado, ela era escondida, ela ficava dentro de um quarto, ela era motivo de vergonha para a família. E isso não faz muito tempo. Então essa coisa de se falar sobre o assunto, né, de se falar sobre uma maternidade, uma paternidade atípica, é coisa muito recente. Então, talvez uma geração anterior lide com esse assunto dessa forma ainda. Não vamos conversar sobre isso, vamos deixar isso para lá, vamos dar uma ignorada nessa criança porque ela não é normal, então, né, pode estar de alguma forma aí manchando aqui a nossa linha genética, né, a nossa família de um modo geral. E essa geração de pais atípicos e que estão entendendo o que é isso e lidando com isso, também vão ter que ter paciência com essa outra geração que não teve essa formação. Vocês concordam comigo? Tem alguma dica, né, para esses pais de como conversar com a família? Porque ainda é muito importante para a criação de qualquer criança, atípica ou não, ter o contato com a família estendida e não só a sua família nuclear, certo? É claro, é verdade. Agora, a gente sabe que, na realidade, essa interação entre duas gerações, ela tem algumas barreiras, né? Aham. Tanto pela questão de que algumas famílias, elas têm um modo de funcionar muito mais na delas, muito mais
conheço famílias que era só o pai, a mãe, o filho e a filha, e não, era uma coisa meio hermética, assim, Uhum. fechada, ninguém entra, né? Uhum. Ninguém entra e não vai na casa de ninguém. E tem outras famílias que é o oposto disso, né? Tá todo mundo lá o tempo todo em casa, se encontram, se comunicam, se festejam junto, tudo quanto é coisa, né? Então, eu penso assim, viu, Wagner e doutora Rossana, ah, acho que pode ajudar muito, viu, você que está em casa e que talvez se você está sofrendo com ter um filho com algum tipo de limitação e você sente que a família estendida, a família de origem, né, que está ligado com a sua família nuclear, tem esse pé atrás, eu penso que uma conversa sincera em que você vai trabalhar para ajudar essa pessoa a ter compaixão, ou seja, olhar a humanidade de uma forma no sentido de que estamos no mesmo barco, né? De repente você pode falar assim, falar com carinho, mas também falar com determinação. Olha, eu percebi que você parece que tem um pé atrás em relação ao meu filho. Tem mesmo? O que você quer falar para mim? Pode falar, pode abrir o coração, uma conversa honesta, né? Então, isso pode ajudar, porque aí, se você se coloca para tentar melhorar esse tipo de relacionamento, colocando as suas palavras de uma forma afetiva, o outro não fica na defesa e o outro pode começar até se constranger, no bom sentido da palavra, né? E pode até não te dizer, mas vai depois pensar, poxa, a pessoa foi tão amável comigo, né? Realmente eu sei que eu tenho um pé atrás, tenho um preconceito com essa criança aí. Então, essa abordagem compassiva, esclarecedora, buscadora de harmonia, isso acho que pode quebrar algum coração duro e ajudar a essa interação ser melhor. Sabe o que eu estava pensando aqui também? Quando surge um diagnóstico de uma criança atípica, por exemplo, esses pais também passam por um luto. A perda do filho que estava ali do Idealizado. jeito idealizado, planejado, e agora precisam abraçar uma condição que é desafiadora. Então, este luto também, achar que ninguém me quer, como vai ser o meu futuro, esse futuro mudou Uhum. e gerou angústia e desnorteou. Então, também olhar, não estou aqui colocando culpa e nem dizendo que é isso, mas ampliando o nosso olhar. Temos também que olhar o quanto que é o nosso conteúdo de eu serei rejeitado. E agora o que eu vou fazer com toda essa história se as pessoas não me quiserem perto, se não quiserem o meu filho perto? Então começa a também olhar e encontrar abandono, rejeição no olhar das pessoas. Então é só também para a gente olhar por esse aspecto. E eu Mas achei. uma coisa, viu, Aham. Wagner, aproveitando aqui o contexto, é muito importante você, papai, você, mamãe, que por alguma razão vai levar o seu filho, a sua filha no atendimento psicológico, é importante você entender, que a gente aprende isso em terapia sistemática, né? Terapia de família sistemática, nessa abordagem, entender que nenhuma criança adoece porque caiu um troço do céu na cabeça dela. Quer dizer, a doença emocional da criança é a doença emocional da família. Mas tem pais que não entendem isso, arranja um bom psicólogo, até um bom profissional, leva lá e tipo assim, olha, eu vou deixar aqui enquanto você atende meu filho, eu vou ali no shopping, sei lá, comer açaí, né, e tira o corpo fora, sabe? Peraí, então o bom profissional, inclusive, vai precisar chamar esse pai e essa mãe para ter uma conversa também, porque a doença, o sofrimento é da família, mas a que se expressa às vezes daquela criança que muita gente chama de paciente escolhido, né? Sim. Uhum. Excelente. Ó, a nossa live está no ar, a gente está ao vivo, querendo responder a sua pergunta, querendo tirar as suas dúvidas. E como eu tenho falado todas as noites, encaminha essa live, compartilha essa live para que outras pessoas também acompanhem todas essas perguntas, essas respostas. Quando a gente está falando da dificuldade de um, a gente está falando da dificuldade de outras famílias também. Então, continue compartilhando. O tema hoje é paternidade. E a doutora Rosana vai chamar esses pais aí para responsabilidade. Então já vai chamando todo mundo, vai compartilhando a live, isso é extremamente importante. Sobre essa história de esses pais entenderem que tem um filho atípico e o que vai acontecer, tem uma pergunta que chegou aqui, que é o seguinte, cadê a pergunta? Deu uma sumida aqui, mas eu li agora há pouco. Ela falava o seguinte,
Eu sinto muito medo porque eu tenho um filho atípico e eu tenho medo de morrer. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Realmente sumiu aqui a pergunta, mas eu li agora há pouco. Era isso que ela tinha medo. Ela, né, deve estar se dedicando profundamente por conta desse filho atípico, que eu não sei quantos anos tem, ela não conta, mas ela tem medo de morrer, e aí quem vai continuar tomando conta dele? Essa é uma angústia que os pais têm, quem vai cuidar. E quando você coloca uma mãe, olha, que dado triste. Aproximadamente 78% dos pais, quando descobrem que o filho é atípico, 78% dos homens abandonam esta mulher e esta criança. Eles simplesmente abrem mão desta responsabilidade, e é por isso que quando chega a sua pergunta e é uma mulher, a nossa sensação de que muitas vezes ela está sozinha sim no cuidado deste filho. E é uma angústia, antecipando uma situação que ela pode acontecer sim. Quem vai cuidar? Quem vai amparar essa criança quando eu não estiver mais aqui? Então, foque em cuidar bem dessa criança. Se você quer viver o máximo possível, é possível também, lógico, não controlamos o futuro, mas podemos investir na própria saúde para que você possa viver o máximo possível, ok? E ter uma rede de apoio com quem você possa contar é extremamente importante. Até se você já tem esta rede, não abra mão dessa rede. Algumas mulheres, elas assumem tão profundamente, intensamente o cuidado dessa criança, porque é difícil mesmo encontrar alguém que esteja ali disposto a levar uma terapia, ficar com essa criança, para essa mãe descansar um pouco, mas se tiver uma rede, faça uso dessa rede. Claro. Fazer uso dessa rede é extremamente importante para o seu descanso, para a saúde que precisa ser preservada, que precisa ser melhorada para que você viva mais e para que esta rede de cuidado exista caso você um dia morra e deixe essa criança, talvez um adolescente, sem a sua presença mais, né? E essa rede, ela precisa ser construída com o passar do tempo, desde que a criança já nasceu. Sabe, tem algumas perguntas que nos ensinam, e o pessoal de casa, a saber se você tem uma boa rede de apoio ou não. Sabe Uhum. que, por exemplo, se você passar mal, tiver que ir para o hospital, tem alguém que vai ficar com as crianças? Uhum. Segunda pergunta, você tem um problema financeiro, de repente foi demitido do emprego, tem algum amigo que pode te emprestar um dinheiro temporário? Né? Outra pergunta, se você quer sair só com seu marido, só com a sua esposa, um fim de semana, e tem alguém que possa ficar com as crianças para você? Então, são perguntas simples que te ajudam. Se você, cara, não, é difícil achar alguém assim, como é que eu vou fazer? Meu sogro mora longe, minha sogra tá. Então, comece a construir, né? Sim. 2, 3 pessoas que vão te ajudar para essas situações aí, Uhum. né? Uhum. Agora, realmente é importante, como você comentou no início da sua fala, doutora Rosana, né, esse índice altíssimo de pais que deixam as mães sozinhas quando veem que a criança tem um tipo de déficit, né? Uhum. Isso tem vários nomes para isso, né? Egoísmo, maldade, sabe, crueldade, né? Covardia. Covardia, Imaturidade, imaturidade. imaturidade, né? Então, eh, se você é um pai desse que está escutando o programa, participando aqui do programa, está assistindo e está arrependido, então faça uma reparação, tá? E se você não está arrependido, comece a pensar, porque você não vai conseguir ser feliz se mantiver essa postura de afastar de alguém que precisa de você. Muito bom. Perguntas fortes, é um conteúdo muito profundo que a gente está tendo aqui, né, nessa semana. Eu continuo te convidando a compartilhar a nossa live. A gente está a 10 minutos para entrar ao vivo na televisão. Daqui a pouquinho a gente adiciona aqui a nossa live, os nossos amigos da TV Novo Tempo. A doutora Rosana hoje, né, como a gente estava conversando aqui, vai falar sobre paternidade e vai chamar para responsabilidade. Então, convide os pais para estarem próximos aí e acompanharem o programa de hoje. Vai compartilhando. E também te falar mais uma vez aqui, ó, da revista Mente Feliz. Estamos na semana de pré-lançamento. Você pode pedir a sua, é completamente grátis. Temas muito fortes.
Está escrito os artigos aqui dessa revista, escritos pelo Dr. César Vasconcelos, tem muita experiência, centenas e centenas de artigos escritos, horas de programas de televisão e rádio construídas, né, Dr. César? E 40 anos de consultório. Então, esse conhecimento está aqui consolidado nos diferentes temas dessa revista e ela pode ser sua de forma completamente gratuita. Você pode clicar no link que aparece aí no chat enquanto nós estamos aqui na live. Muito obrigado a você que está chegando e está acompanhando aqui o nosso programa. Volto a dizer que daqui a pouquinho, às 8 horas, daqui 10 minutinhos, a gente entra ao vivo também com os nossos amigos da TV. E vamos falar de paternidade. Chegaram algumas perguntas sobre paternidade aqui. Doutora Rosana, ó, não sei quem é meu pai, nem minha mãe sabe. Me sinto triste e vazia. Como é que eu consigo curar essa dor? Olha que desafio, né? Existe um desejo de conhecer de onde vim. É uma pergunta existencial. E quando este lugar ele continua só na pergunta, na interrogação, a sua mãe não sabe quem é o seu pai, é uma dor mesmo, ela é real, ela não é algo de alguém tão frágil que está inventando. Não, nós queremos saber. Por que não se assumiu? Por que esse pai não existe? Por que essa mãe não sabe quem é esse pai? Eu digo para você que algumas perguntas na vida, nós não vamos ter respostas. Eu não sei se será o seu caso. Algumas perguntas nós vamos carregar para o resto da vida. Lide mais com as respostas que você já tem sobre amigos, sobre saúde, sobre o avô, sobre a avó. Se tem alguma figura masculina que te respeita, que te apoia, que pode ser o seu avô, pode ser um tio, alguém que de fato seja, que vem sem esta responsabilidade paterna, mas que te acolhe e que te enxerga, que você dedique o seu amor a essa pessoa. O amor de pai. Porque talvez você não encontre o seu. A sua mãe nunca vai cumprir a função de pai na sua vida também. Ela é mãe. Mãe não ocupa o lugar do pai e pai não ocupa o lugar de mãe. É bonitinho falar pai, porque eu sei, por conta desse desafio, no Brasil são mais de 17 milhões de mulheres que criam sozinhas as suas crianças. Mas ela não vai conseguir cumprir essa função. E se você conseguir, né, se for dentro da sua possibilidade, uma psicoterapia é importante, mas não procure uma resposta que talvez você não tenha. Não estou falando para você desistir. Não é não procure. Não viva a frustração de não encontrar a resposta. Eu conheço algumas pessoas que encontram ainda o pai biológico, passam uma vida. Estou lembrando de uma amiga agora. Ela já tem quase 70 anos. Encontrou este pai, que já tem quase 90. Uau. E ela achou o pai, alguém conseguiu, ela procura já há décadas esse pai. Ela procura desde a adolescência esse pai. Ela achou o telefone dele, mandou um recado e falou assim, sou a sua filha, que você deixou com 7 anos. E ele só escreveu assim, não me procure mais. Ela procurou uma vida para receber essa resposta. Ela assim, por que você não quer me conhecer? Ele falou assim, não me procure mais. E a bloqueou. Então, a frustração, ela ainda se torna muito maior numa situação assim. E tem muita gente cruel, né? E também acho que é importante uma outra coisa que a gente pode dizer para essa pessoa, desabafe com alguém de confiança, empático, que não tem que ser necessariamente um profissional. Alguém que saiba escutar, para você falar dessa dor por essa situação. E também pense se você tem alguma raiva em relação a esse pai que você não conhece. Se tem ressentimento, se tem mágoa. Se você tem, então você precisa resolver isso para não ficar com esse veneno dentro de você. E o Pai do céu vai confortar você. Tem até Salmo 91:15, que são 5 passos de terapêuticos. Salmo 91:15, Wagner fala assim, Deus fala assim, ele me invocará. Então você procura Deus, passo 1. Ela me invocará, você, né, que está em casa e mandou a pergunta. Você invoca Deus, procura Deus.
Deus fala, eu ouvirei. Terceiro, estarei com você na angústia. Quarto, vou te livrar desse excesso de angústia. E quinto, vou glorificar você quando Jesus voltar. Então, esse é o Pai do céu que vai trazer o profundo conforto para você, independentemente se você vai conhecer teu pai biológico ou não. Então, se agarre com ele e veja se tem pendências aí de mágoa para resolver isso e desabafar. É interessante, né, o senhor comentar essa história do Pai do Céu, e ele realmente pode, na nossa cabeça, fazer sentido, né? Poxa, não tem um pai terrestre, tá sentindo esse vazio, mas tem um pai lá no céu, né, que não abandona e que segue todos esses passos e é muito bonito. Mas também não existe uma relação de que, às vezes, a relação que a gente desenvolve com Deus, ela é parecida com a relação que a gente desenvolveu com o nosso pai. E aí, ao não ter essa relação com o pai aqui, a do Pai do Céu fica um pouco complexa. É por isso que muitos jovens saem da igreja, porque às vezes na família de origem, a relação. Porque uma coisa é a imagem racional de Deus, hemisfério esquerdo. A outra coisa, ainda que na neurociência, você é doutora nisso, fala da interação do cérebro, né? Não é uma coisa mais compartimentalizada, né? Antônio Damasio vem estudando isso há tanto Sim. tempo, né? Então, uma coisa é o hemisfério esquerdo, que é o racional, o que você pensa que Deus é, e outra é o que você sente que Deus é. Então, muitas pessoas que se convertem, ou pessoas que nascem na igreja, qualquer igreja cristã, e que tem uma relação difícil com o pai, homem, pai, né? Quando começa a pensar na espiritualidade, na religião, né? Começa a pensar em Deus, dá um tilt, né? Dá um nó na cabeça, assim, cara, peraí, né? A Bíblia diz, ó, aprendi com a Bíblia, aprendi na classe lá das crianças, né, dos adolescentes, que Deus é amor, que Jesus morreu por mim. Então, com o meu cérebro esquerdo, eu consigo crer que Deus é amor, mas o direito está dizendo que ele não é amor, porque meu pai me abandonou, meu pai me bate, meu pai é violento, minha mãe é autoritária, me deprecia. Então, você de casa que está com essa dicotomia, essa luta, né, essa ambivalência emocional é sente amor e ódio, quer e não quer, gosta e detesta. Então você precisa de cura interior. Eu diria assim, está no livro de Isaías, Deus fala assim, venha a mim e apresenta as tuas razões. Quer dizer, Deus convida para essa sessão terapêutica, né? E Jesus prometeu, ele falou assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então você vai para Deus. E anos atrás eu ganhei um livro de uma cliente, o livro foi escrito por um rabino, Harold Kushner, né, o Kushner, que ele escreveu um livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele escreveu esse livro porque ele teve um filho, Wagner, chamado Aaron, que morreu com uma doença raríssima chamada progérie, que é envelhecimento precoce. Morreu no início da adolescência. E esse rabino, ele cuidava de uma comunidade judaica de Chicago, sei lá, 2, 3 mil judeus ali. Ele ficou arrasado com a morte desse filho. Ele escreveu esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E uma coisa boa que eu guardei desse livro, que eu li anos atrás, ele falou assim, você está com raiva de Deus? Tudo certo, mas fala para ele que você está com raiva dele. Interage com ele, Interage com ele, sabe? Porque aí você vai dar chance a ele de te ajudar. Mas se você tira o time de campo, que está com raiva de Deus, chuta o balde, vai para o mundo, enfia a cara na droga, Deus não vai forçar você a ir falar com ele. Né? E Então, acho que, de uma forma geral, né, Satanás usa todas as maneiras possíveis para atrapalhar essa relação com Deus, né? Então, não deixe que uma dificuldade com o Pai terrestre deixe que essa relação com o Pai Celestial seja atrapalhada, né? A gente tem que entrar ao vivo aí numa televisão agora, parece? É isso, produção? Então, a menos de 1 minuto para receber aí os nossos amigos da TV Novo Tempo aqui junto com a gente. Vamos continuar também no YouTube, então pode continuar acompanhando a nossa live. Você que está aí acompanhando pelo canal do Dr. César, pelo canal da doutora Rosana, ou inclusive pelo YouTube da TV Novo Tempo. A gente continua conectado, você pode inclusive continuar compartilhando essa live para ela conseguir chegar até mais pessoas. E agora a gente recebe os nossos amigos da TV Novo Tempo também. Olha, Dr. César e
e doutora Rosana estão numa maratona aqui respondendo muitas perguntas. Você pode continuar mandando a sua através das redes sociais. Você que está acompanhando a gente no YouTube, continua mandando sua pergunta lá no chat. Você chegando aí agora pela televisão, então manda aí também pela rede social, @TV Novo Tempo. Mas vamos falar sobre Mente Feliz, essa revista. Estamos em pré-lançamento da revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele que está todas as noites aqui respondendo as suas perguntas. É um conteúdo muito especial, muito relevante, que a Novo Tempo criou porque ela quer, junto com você, entrar nessa batalha para que a gente tenha mais saúde emocional, para que a gente tenha os nossos pensamentos todos no lugar certo. Olha, tem temas muito interessantes aqui na revista. Ela fala sobre controle emocional, por exemplo. Quantas pessoas, né, estão muito preparadas profissionalmente, conseguiram criar o seu negócio do nada, né, estão aí lutando e conseguindo vencer na vida, mas não conseguem ter inteligência emocional, não conseguem dar certo no ambiente de trabalho, com o colega, com a família, porque não conseguiram desenvolver isso. Tem um capítulo nessa revista que fala exclusivamente sobre isso. Além de um artigo sobre como você pode vencer compulsões, ideias para resolução de problemas conjugais, ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Ó, o telefone está aqui atrás de mim. 0 operadora 12 2127 3121. Esse é o telefone que você vai ligar agora. 0 operadora 12 2127 3121. Essa revista vai chegar aí na sua casa de forma completamente gratuita. A gente estava na live, né, antes de entrar aqui na televisão, e eu estava comentando com os nossos amigos. Dr. César Vasconcelos é médico, psiquiatra, ele escreveu centenas de artigos, ele está há anos no ar na televisão, na rádio, também fazendo um trabalho na internet de psicoeducação, falando para as pessoas de um modo geral a como ter mais qualidade de vida com a sua saúde mental, com as suas emoções. Tem mais de 40 anos em atendimento em consultório. Então, Dr. César fez uma compilação aí de toda essa vivência profissional e ela está nesse material disponível para você. 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Como todas as noites, eu tô indo lá até o atendimento. A gente sente um gostinho de como é que tá o movimento lá das pessoas ligando, interagindo. E hoje quem tá por lá é o pastor Felipe Amorim. Ele tá aí? Pastor Felipe, como é que estão as coisas por aí no atendimento da Novo Tempo? É isso aí, Wagner. Olha, eu aqui a primeira vez como repórter na Novo Tempo, mas estou muito feliz e eu não estou aqui sozinho, estou aqui com quase 60 pessoas que estão no atendimento todas as noites para atender as pessoas que estão nos ligando. E você que está em casa aí, ó, nós estamos trabalhando aqui por causa de você, para que você seja atendido. São mais ou menos 60 pessoas que estão aqui no nosso atendimento e mais ou menos 1000 ligações por noite. Já parou para pensar? E nós estamos aqui trabalhando arduamente para atender você, porque a gente não quer que ninguém fique sem receber o seu guia de estudos Mente Feliz, porque a gente acha que esse conteúdo vai contribuir muito para a sua saúde emocional e também para a sua saúde espiritual. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero contar uma história aqui para vocês. Thaís, dá licença aqui. A Thaís está atendendo aqui praticamente todas as noites, né, Thaís? E você tem uma história especial para nos contar, né? Conta aí. Bom, aqui está sendo muito significativo. Primeiro porque a gente tem esse contato direto com as pessoas, né? E uma pessoa que nos ligou foi muito importante, porque o nome dela é Maria e ela estava fazendo... ela já tinha ligado para a gente 9 vezes e como a gente está tentando fazer o retorno dessas pessoas, quando eu liguei para ela e ela atendeu, ela ficou muito feliz, muito grata a Deus. E ela falou aleluia. E foi muito empolgante, né? Ouvir essa expressão dela. E para você que ainda não conseguiu pedir seu guia de estudos, e a gente está retornando para todas as pessoas e nosso desejo é que vocês também recebam esse guia e que abençoe a vida de vocês. Que legal, Thaís. Obrigado, hein?
Dona Maria, a senhora então vai receber sua revista, tá? E se você não recebeu ainda, você pode ligar para a gente. O número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você está ouvindo o pessoal conversando aqui? É o pessoal atendendo você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nosso guia de estudos Mente Feliz foi escrito pelo Dr. César Vasconcelos, um conteúdo de alto nível que vai ajudar você a crescer emocionalmente, tá bom? Esse estudo foi preparado pela Escola Bíblica para que você possa estudar aí na sua casa. Então vou repetir o número, tá? É 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse guia de estudos vai para sua casa de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram tanto a produção quanto o envio para sua casa. Então eu vou insistir aqui no número, porque o pessoal está aqui atendendo já. Já ouvi gente falando aqui de Brasília, Wagner. Gente de todos os lugares do Brasil estão ligando para a gente para receber esse guia de estudos. Então o número é 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. E como a Thaís falou, se você ligar uma vez, ligar 2 vezes e não conseguir, não desiste, tá? Vai tentando ligar e nosso pessoal do atendimento também está fazendo o retorno da ligação. Então, se você não conseguiu ligar de jeito nenhum, não conseguiu completar a ligação, fica tranquilo que em algum momento você vai receber a ligação de volta para a gente poder completar o seu cadastro, tá bom? A dona Maria recebeu a ligação da Thaís e vai receber a revista em casa e você também vai. Que a gente tem 60 pessoas para atender e mais ou menos 1000 ligações por dia, né? Então, pode ser que você não seja atendido da primeira vez, mas não desiste, porque a gente quer enviar para você esse guia de estudos. Agora, Wagner, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui no meu lugar também, porque eu quero contribuir, eu quero atender alguém aí de algum lugar do Brasil, então liga, quem sabe eu converso com você para também fazer o seu cadastro e mandar o seu guia de estudos, beleza? Eu vou sentar aqui no meu lugar. Agora vocês me dão licença, vou deixar vocês aí com o Wagner, doutora Rosana Alves, e eu vou atender aqui no meu lugar, tá bom? Um abraço, tchau. Valeu, pastor e repórter Felipe Amorim, mandou bem ele, não foi? Bem, E assim, ontem a gente estava falando que você podia pedir uma música, porque tinha os arautos lá. Hoje você pode fazer uma pergunta bíblica, porque ele não é o cara que deixa a Bíblia fácil, né? exatamente. Então aí a sua dúvida já vai ser respondida na hora. O pastor Felipe, você conhece ele do programa Bíblia Fácil, né? Mas o pastor Felipe também é o responsável pela Escola Bíblica da Novo Tempo. Então, a produção dessas revistas, o envio dessas revistas é responsabilidade da equipe que trabalha com muito carinho aqui na Novo Tempo, para que você conheça mais da palavra de Deus. Então, valeu, pastor Felipe, obrigado. Vai ligando para lá, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem o WhatsApp também. É 012, né, o código 98244 4449. É 12 98244 4449. Todas as noites, né, a gente está aqui fazendo perguntas, a gente tem esse momento antes da doutora Rosana Alves abrir a palavra de Deus e conversar com a gente, sempre trazendo neurociência, psicologia e a Bíblia. O tema de hoje, inclusive, vai ser forte, paternidade. Chamando para responsabilidade. Uhum. Não vai ser brincadeira, não. Já chama o pai, a gente está falando isso desde as 7h30, quando entramos na live. Chama o pai para estar aí presente e acompanhar aí o programa. Mas então, estava dizendo, né? A gente recebe perguntas aí da rádio, da TV, do YouTube, das redes sociais, e eles estão aqui numa maratona de responder perguntas desde segunda-feira, e nós vamos até amanhã, sim. Tem uma pergunta muito forte aqui, doutor César, vou começar com você. Eu não sei qual é a idade, né, mas chegou através das redes sociais, chegou através do Instagram. Mas ela diz o seguinte, minha mãe se arrepende de ter me tido. Ela disse isso para mim. E que deveria ter me matado quando eu nasci. Não tenho pai e não consigo ter um relacionamento com a minha mãe. Me sinto sozinha e abandonada. O que eu fiz para merecer isso?
não fez nada para merecer isso, né? Começa por aí. Quer dizer, a mãe é que não tinha, e parece que não tem, eu não sei se a mãe está viva. Tá vivo. Tá viva. Então, não teve a estrutura emocional para ter uma criança, né? Uhum. Sabe, gente, colocar a criança no mundo é uma responsabilidade, é uma maravilha, mas é uma responsabilidade muito grande, né? É só uma coisinha voltar aqui, você fez a chamada para a pregação da doutora Rosana. Rosana, né, sobre paternidade e tal, chama o pai e tal. Sabe que tem aquela passagem da Bíblia que Paulo falou assim, ai de mim se não pregar o evangelho? A gente pode ler e ouvir assim, ai de mim, senão Deus vai e tal. Mas chama o pai para o pai não perder a bênção. É isso, né? Chama o pai para assistir, para o pai receber ajuda do que vai ser falado da palavra de Deus para você se tornar um pai melhor, É. né? Mas voltando a essa questão aí, é um luto também, né, É doutora um Rosana? luto. É um luto, é uma perda, não tem nem o pai e tem uma mãe que não é a mãe, essa mãe não conseguiu ser. Assim que for possível, tem que pedir poder a Deus. Assim que for possível, você precisa perdoar essa mãe. E a boa mãe que você não teve, abaixo de Jesus Cristo, vai ser você mesma. Você que precisa se tornar agora a sua mãe. Você vai dar um colo para você. Não teve do pai, não teve da mãe, mas Deus te dá e, humanamente falando, você se torna sua amiga, né? A gente tem que pensar nisso porque a gente copia do pai e da mãe comportamentos. E quando a criança é rejeitada pelo pai e pela mãe, a tendência dessa criança é criar uma crença central psicológica de que eu não valho nada, por isso que eu não fui amada como esperava que fosse, ou desejava que fosse, Uhum. né? Então, preste atenção e veja se você não está com essa crença central, se não entrou na sua cabeça de que você não é digna de ser amada porque essa mãe não conseguiu amar. A mãe não conseguiu amar não porque você não é digna, é porque ela não teve estrutura emocional para isso, né? Então, assim que for possível, perdoe essa mãe e Deus vai te ajudar para que Deus coloca outras mães na nossa vida, nossos pais que a gente não teve, né? Vamos ficar até atento para isso, né? Fica atento para isso. E isso, trate você bem, dê um colinho para você, pegue leve com você. Aham. Isso é ser boa mãe para você. Não vai compensar a falta da mãe, é verdade, nem do pai, mas alivia, né? E isso é tão interessante que o Dr. César está falando, porque fazer uma lista é uma sugestão que eu te dou, querida. Fazer uma lista do que você desejaria que a sua mãe fizesse por você e com você. E realize. Chama uma amiga, eu gostaria tanto que a minha mãe me levasse para passear. Chama uma amiga e vai. Eu gostaria que a minha mãe fizesse uma comidinha gostosa para mim. Faz a comida gostosa. Ou vai viajar. Estou falando de coisas aqui simples, né? Faça uma lista do que lhe falta. E vai buscar os lugares saudáveis. Existem pessoas que vivem a síndrome da mãe morta, estando essa mãe viva. E isso machuca demais. Então, esse olhar de existem pessoas boas. Existem mais pessoas boas do que pessoas ruins próximas a nós. Claro que faz mais falta aqueles que têm obrigação na nossa mente, deveriam ser as pessoas que naturalmente nos amariam e cuidariam de nós. Mas se elas não existem, procure aquelas que acham em você valor. E o Senhor Jesus, ele prometeu que vai colocar as pessoas com sofrimento como o seu acima da angústia. Tem angústia para lidar, é verdade. Tanto que no Antigo Testamento, livro de Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte, diz assim, não virá angústia a segunda vez. A primeira é essa. Todos nós temos algum tipo de angústia pela perda da relação direta com Deus e acrescentada essa angústia de situações traumáticas como essa. Mas Jesus diz, eu vou te ajudar a levar essa angústia aí e no final vai acabar com essa angústia. Uhum. Ó, mais uma vez eu digo, tá? A gente precisa, né, fortalecer a nossa saúde emocional. Por isso a Novo Tempo está preocupada com a sua saúde e você integralmente. Você como corpo, como mente, como espiritual. E temos um material aqui para sua saúde mental. Mente Feliz, 0 operadora 12 21 27 3121. Liga agora, tá? Com a ajuda do programa Anjos da Esperança, está disponível para você pedir agora e conferir mais sobre esse tipo de assunto. Através de uma linguagem clara, objetiva, o Dr. César Vasconcelos ele vai mostrando as principais causas de transtornos mentais,
conselhos práticos para pessoas que buscam a cura das suas enfermidades emocionais. Então, telefone mais uma vez, está aparecendo aqui na tela também. Você pode ligar e como o pastor Felipe mostrou, tem uma equipe lá para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Mente Feliz. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem o WhatsApp também, vai ficar rodando aí na tela. Você pode mandar também, tá bom? Pra gente uma mensagem se você não conseguir ser atendido. Uma pergunta aqui agora, então, doutora Rosana Alves. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. Tenho dificuldade em confiar nas pessoas. Pode ser por causa disso? Deixa eu adicionar, então, já que a gente está falando sobre abandono, porque tem um comentário no chat aí de um dos canais, acho que deve ser o da TV Novo Tempo, dizendo assim, que o pai abandonou a mãe com 6 crianças e foi embora. E aí, né, diretora, o que ele está dizendo é que ele se sente muito triste justamente por conta desse também abandono. Então, uma lista de pessoas que têm esse abandono paterno, que é o tema de hoje. Então, tem essa pessoa que não consegue confiar nas pessoas, essa veio pelo Instagram, e esse do chat diz o seguinte, o pai hoje tenta se aproximar, mas ele não tem essa condição de aceitar o pai por ter abandonado a mãe com 6 crianças para acabar vivendo com outra mulher. Uau, né? Quando você é abandonado ou se sente não cuidado emocionalmente, fisicamente, economicamente, por alguém que deveria cuidar de você, de fato, pode ser uma vulnerabilidade para não acreditar em mais ninguém, por aqueles que deveriam, porque aqueles que deveriam ser quem cuidaria de você naturalmente, como um verdadeiro estender da própria vida. É natural um pai gostar do filho, não consegue fazer isso? Imagina então aquele que não tem responsabilidade afetiva. Pode sim aumentar a sua dificuldade em confiar nas pessoas. Mas eu te faço uma pergunta: você é confiável? Então, da mesma forma que você, que não teve o pai ali perto, que sofre com todo esse abandono, é uma pessoa confiável, existem mais pessoas também que são confiáveis, com quem você pode se relacionar. Claro, não vai chegando nas relações e já se entregando por completo, na intimidade, contando tudo a sua vida. Ninguém pode fazer isso. Vai aos passos, vai percebendo o quanto que o outro de fato corresponde a esta amizade, pensa de uma forma parecida com a sua, contribui para a sua vida e assim, então, vá aprofundando nos relacionamentos, porque nós somos seres relacionais. E quando nos isolamos, aquilo que era a dor do abandono apenas do pai, também se torna um problema muito maior, porque sozinho fica difícil de vencer, sozinho fica difícil até mesmo de se alegrar. Então pense nisso. E lógico, e para o nosso outro, quer complementar, doutora? Aí nós falamos do que abandonou os 6 filhos e agora o filho não consegue mais aproximar. Eu lembrei aqui, sabe, Jesus Cristo, ele viveu situações de dor, que as dores que nós vivemos, ele viveu. Alguém, mas ele não foi casado, não teve filho, mas a correspondência da dor foi igual ou pior. E uma das dores que ele viveu foi do abandono. Sim. Ele foi abandonado pelos 12, na hora que ele precisava ali, mais precisava daqueles 12, eles, não conheço esse camarada, eu nunca vi mais gordo, tal, né? Então, ele sabe a tua dor. Então, você pode abrir isso para ele, porque ele sabe, porque ele viveu isso, né? A dor do abandono. Não foi do pai, mas foi de pessoas muito importantes para ele. Então, ninguém melhor para ajudar alguém se passou por aquilo que você está passando. Né? E Jesus passou, e ele é o todo-poderoso Deus que vai te confortar. Tem uma outra pergunta aqui. Hoje são perguntas muito, muito duras mesmo, sabe? Contei para minha mãe que meu padrasto abusava de mim e ela não quis acreditar. Hoje tenho dificuldade em confiar no meu esposo e sinto que isso está acabando com o meu casamento. Me ajudem. Uau, né? Se o próprio
padrasto que estava ali na condição de pai, de provedor, de cuidador, foi capaz de tamanha crueldade, fica ainda esta dificuldade passando para outros relacionamentos com os homens. Então, é difícil, mas é possível confiar. Por quê? Porque se ela chegou a casar, é porque ela estava dando até uma chance para ela mesma. Entende? Por que você casou? Porque você quer acreditar. Você quer dar uma chance para que um homem possa ter a sua confiança. Então esse marido, ele é como seu padrasto, ele maltrata, ele não é confiável com crianças, ou é só mesmo este distanciamento que você tem por conta do que você viveu? Essas perguntas, elas são muito importantes para trazer essa coerência que precisa entre o que é real e aquilo que foi me impactando por conta dos traumas da vida. E fazer essas perguntas são muito importantes. O que você tem que entender é que você não desistiu de dar certo nos seus relacionamentos. É tanto que você está com medo deste casamento acabar. Então, não desista. Converse disso com o seu marido, que não tem que ver com ele. Procure alguém que possa ser o seu conselheiro, a sua conselheira. Se você não tem uma possibilidade de psicoterapia, abre esse coração, fale dessas dores. A sua mãe não acreditou em você, mas existem pessoas confiáveis. Talvez essa mãe, ela não tinha ferramentas emocionais para lidar. Não estou justificando, mas muitas vezes afastar-se do problema, negando a existência dele ou colocando a culpa na vítima, é não ter a necessidade de lidar com essa angústia, com essa história e resolvê-la. Então você não desistiu do seu casamento. Você acredita sim que existem homens confiáveis. Fale sobre isso com alguém de confiança. E se talvez, talvez o seu trauma trouxe uma distorção de emoção que te faz sofrer. Porque você projeta no homem, na figura masculina, a ideia de sofrimento, de abuso, né? Mas aí, a doutora Rosana levantou bem, sabe? Você observa o teu companheiro, sabe? Se ele é afetivo, carinhoso, respeitador, então é um problema seu, da sua cabeça. Você que está ainda com essa marca que não foi curada e que pode ser curada, né? Agora, se ele começa a demonstrar alguns sinais de agressividade, então aí você tem que tomar uma posição firme para você talvez não repetir no seu casamento por conta de ter casado com alguém que tem esse comportamento ruim. Então observa isso para ver o que vai ser o segmento aí. Muito bom. Olha, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e a doutora Rosana Alves hoje fala sobre paternidade. Então fique atento, você que está acompanhando a live, vai indicando aí para outras pessoas que acompanham e vai ligando para a nossa central de atendimento para pedir a sua revista Esperança, Mente Feliz, tá? 0 operadora 12 2127 3121 3121. Deixa eu ver se dá tempo aqui de uma última pergunta. Doutor César, meu marido é intolerante com a minha fé e a todo momento critica, oprime e generaliza os cristãos, dizendo que são ladrões e corruptos. Como posso mostrar para ele que isso me machuca? A gente tem acho que uns 2 minutinhos para ir para o intervalo. 2 minutos falar isso machuca, né? Sabe, você tem que se agarrar com Jesus Cristo para você aguentar esse tipo de coisa. Só uma coisa rápida aqui. No mundo cristão se fala assim de julgo desigual. E qual é o conceito de julgo desigual no mundo cristão? Né? Você casar com alguém que não é da tua fé. Mas você sabe qual que eu acho, doutora Rosana? E vai, o pior julgo desigual é você estar casado com alguém que diz que é da tua fé e fica te machucando, ironizando e não quer saber da parte espiritual da vida. Eu acho que isso deve ser pior, porque você casou com alguém que não é da fé, você já sabia aquele tipo de pensamento, né? Então, você pode dizer para essa pessoa, olha, isso que você faz me machuca dessa forma. O foco da conversa não é você é isso, aquilo, tal. Mas quando você faz isso, aquilo, olha como é que eu me sinto. Você gosta de ter uma pessoa do seu lado que fica triste e desanimada? Então abre o teu coração para mostrar a tua dor. Se ele ironizar em cima disso, aí você tem que começar a colocar limite firme, né? Olha, eu não sei se a gente vai conseguir continuar vivendo aqui numa relação abusiva que você está tendo comigo. Pelo menos me respeita, né? Então tem que colocar limite. O amor tem que ser firme.
Eu acho que dá tempo, doutora Rosana, se a gente conseguir responder rapidamente aí. Não conheci meu pai biológico. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Meu padrasto também já morreu. E meu marido me abandonou. Como posso lidar com esses sentimentos de solidão, rejeição e desprezo? Algumas pessoas têm as suas histórias mais difíceis do que outras. Você é marcada pela dor, pela solidão. Se eu posso te dar um conselho em 30 segundos, ofereça aquilo que você não tem mais. Vá em busca de amar pessoas, curar pessoas, oferecer aquilo que você carrega. Quem sofreu mais é quem mais está preparado para acolher aqueles que não sabem lidar com as próprias dores. O cuidar do outro cura o nosso coração. Claro, a marca existe, a dor existe, a memória não se apaga. Mas no lugar de olhar para a sua origem, do que ficou para trás, olhe para o seu legado e assim o futuro será muito melhor. A memória não se apaga, mas a mágoa termina, né? Muito bom. Lindo. Isso é uma grande esperança, Uhum. né? Olha, deixa eu dar meu último recado aqui para você continuar ligando para a gente. Nós vamos fazer o intervalo, então é o tempo de você aproveitar, né? 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. É o telefone para você ligar para cá e pedir a sua revista Esperança, Mente Feliz, cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos. Doutor César, muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, na nossa última noite. Até amanhã, se Deus quiser. Doutora Rosana, que Deus te abençoe muito falando para essas famílias e principalmente para esses pais. Que Deus lhe use mais uma vez. Amém. Ficamos por aqui. Na volta tem a doutora Rosana Alves. Continue ligado com a gente e até amanhã.